sobre a minha história, tá? A primeira parte da minha história. E agora eu vou falar sobre a segunda parte da minha história, que é o momento aonde eu perdi todo o meu negócio, porque eu tinha construído uma organização na divisa com Equador e Peru, e em 1995 teve um conflito, quase se tornou uma guerra, e eu perdi toda essa equipe e eu comecei do zero. E isso aí foi muito difícil. Eu fiquei sem dinheiro nenhum. Eu tinha emprestado muito produto. Eu tinha alguns erros que eu tinha cometido porque eu não tinha mentalidade empresarial. Eu não sabia o que era lucro ou capital. Eu comprava os produtos com cartão de crédito. De repente eu vendia, mas eu não pagava direito. Aí acabou virando uma bola de neve. E nessa época, obrigado, Valdirene. E nessa época eu percebi como era importante a gente não mudar de nível econômico, nível de vida antes do tempo. Porque o seu negócio, as principais coisas onde você deve investir no seu negócio quando você começa é no seu estoque de produtos. Você precisa ter estoque para vender, precisa investir na sua capacitação, na sua cabeça, ok? Nos treinamentos, nas viagens, nos eventos, nos livros. Você precisa investir nisso, precisa se educar e precisa investir um pouquinho em você também. Então você precisa ter uma camisa bem passada, um sapato bem limpo, uma aparência boa, se cuidar, de repente ir na academia. Então esses investimentos pequenos vão te dar maior força para você abordar pessoas e promover um estilo de vida saudável, um estilo de vida que orienta ao desenvolvimento pessoal, ao sucesso também. Então, pessoal, e aí o que aconteceu? Eu fiquei sem essa liquidez, a minha mãe me ajudou e todas essas histórias estão nos áudios, pessoal. E ela me ajudou, ela me emprestou um dinheiro para eu comprar 2 kits de produtos. Aí eu consegui vender aquilo e eu fiquei muito, muito, muito grato. Em pouco tempo eu já estava panfletando na minha cidade e eu estava conseguindo clientes. E aí eu virei esse capital 10 vezes, ok? Ele virou 10 vezes o que a minha mãe me emprestou e aí eu estava no jogo de novo. Eu tive, tipo, aquele primeiro desafio da guerra com o Peru e depois eu dei a volta por cima e já estava no jogo de novo. Só que aí a economia ficou tão difícil que um dos presidentes do Equador aconteceu a mesma coisa que o Collor, né? Ele pegou o dinheiro das poupanças das pessoas e foi embora. E praticamente quebrou o país. E o país estava muito mal, o país estava muito quebrado, e foi aí onde eu tomei a decisão de ir embora para o Brasil. Só que aí eu não sabia qual cidade. E aí eu percebi que tinha documentários sobre o Ligeirinho e aqueles ônibus que hoje tem na maioria das cidades, mas Curitiba era considerada uma das mais modernas e tinha 50 metros de área verde por habitante e parecia que tudo era uma qualidade de vida incrível lá em Curitiba. Então nós, com um casal de amigos e outro amigo, nós fomos para Curitiba. E é incrível porque nós chegamos lá e nós vimos toda aquela modernidade, toda aquela coisa limpa, bonita, povo bonito também, imigração europeia, uau, incrível. Só que nós não percebemos que talvez culturalmente as pessoas eram mais conservadoras. Se eu tivesse ido para o Nordeste, talvez as pessoas me recebessem na sua casa mais facilmente, talvez as pessoas teriam me conversado comigo na rua. Lá em Curitiba eram pessoas um pouco mais conservadoras, não abriam a porta das suas casas para quem não conheciam, pior para um gringo maluco, ok? E aí eu não sabia como fazer clientes, e aí onde eu conto aquela história dos panfletos, que eu fiz um panfleto e comecei a distribuir lá no sinaleiro do Shopping Miller, para quem é de Curitiba. É claro que isso foi no verão, né? Porque no inverno quase morri de frio. Eu não sabia que Curitiba fazia tanto frio e é por isso, obrigado, Maida. E é por isso que eu costumo dizer, hoje, em esses meses aqui, eu não vou pro sul, tá? A minha turnê do Next Level pro sul começa em novembro, tá? Quando já terminou o inverno, quando já não faz mais frio, tá? E aí eu comecei a panfletar incrível aí no verão. Eu estava com óculos, eu estava com boné, eu estava escutando num Walkman uns aparelhos que existiam antes, tá? De fita cassete. Eu estava escutando os áudios do meu mentor, Eduardo Salazar, e aí eu saía panfletando e saía correndo de lado e lado, eu colocava os panfletos,
E eu panfletei 500 panfletos e ninguém me ligou. E em vez de eu desistir, em vez de eu ficar para baixo, em vez de eu voltar para meu país, porque na realidade a minha mãe ligava todo dia preocupada de saber como eu estava, eu não queria, eu estava passando muita dificuldade, mas eu não queria desistir. E aí eu panfletei esses 500 panfletos e ninguém me ligou, eu fiquei tão triste, mas em vez de eu desistir, no outro dia eu panfletei 1000 panfletos. E com 1000 panfletos, algumas pessoas começaram a me ligar. Só que como eu não falava português, elas não entendiam o que eu dizia. E aí elas desligavam. E aí eu fiquei muito triste, falei, não acredito, como que eu vou vender esses produtos, como que eu vou fazer se as pessoas não entendem meu português? E aí eu falei, já sei, eu vou aumentar os números. E escreva ali uma dica, sempre que você estiver perdido, tem duas coisas que você deve fazer. Primeiro, volte às bases. Volte a fazer aquilo que você sabe que deu certo. Volte a consumir o seu produto com muita disciplina. Volte a ler os livros, volte a escutar os áudios, volte a se motivar, volte a elevar seu nível de vibração e volte a trabalhar duro. Então, primeira dica, volta às bases. Segunda dica, aumenta os números, aumenta os números. E no outro dia eu fui lá e panfletei 2000 panfletos naquele dia, e aí sim, algumas pessoas começaram a ligar, algumas desligavam, mas outras ficavam escutando o meu portunhol, e no final daquele portunhol eles diziam, pode vir. E aí eu fiquei pensando, pode vir, incrível, alguém vai me receber. E eu escrevia o endereço, eu atravessava a cidade de Curitiba naquele ligeirinho, e aí o que acontecia? Eu escrevi o endereço errado, não achava a casa da mulher, e eu voltei bem frustrado. Esse dia foi o dia da decepção, mas eu aprendi com o Jim Rohn que você deve transformar as suas decepções em sabedoria, que você deve transformar as suas frustrações em disciplina, você deve transformar os seus dias ruins em inspiração e coragem para você ter um dia melhor amanhã. E aí eu cheguei em casa super frustrado, e naquele dia eu estava comendo meu miojo instantâneo, aquele de 3 minutos. Eu só comia aquilo semanas e semanas, então era uma situação bem difícil, e eu tinha a opção nesse dia de desistir de tudo e voltar para minha casa, de dizer, ok, isso aqui não deu certo, mas eu não queria desistir. E eu falei, eu vou fazer mais números e vou fazer meu trabalho o melhor que eu possa amanhã. Porque cada noite é como você zerar o seu dia, e amanhã é um novo dia. Amanhã é uma nova oportunidade. Amanhã você tem a chance de conseguir mais um cliente, mais um consultor, fazer a diferença na vida de mais alguém. E eu peguei esses panfletos e eu fui lá e distribuí 4000 panfletos. E quando eu distribuí 4000 panfletos, aí sim, não importava se o cara entendia, não entendia português, eu consegui marcar visitas e eu fui lá e comecei a vender produtos. E aí eu percebi como é a força dos números, a força da disciplina, faz coisas incríveis em tua vida. E aí quando eu panfletei esses 4000, eu já estava craque, né? Eu já panfletava direitinho, quase 500 panfletos cada meia hora. Eu voltava correndo quando o sinal abria, ele já fechava de novo, eu saía correndo de novo. E um dia um carro parou, falou, menino, vem cá. Eu de óculos, de boné, eu falei, ele quer meu produto? E ele falou, vem cá, cara, eu nunca vi ninguém panfletar desse jeito. Nunca vi ninguém, porque você não joga o panfleto na rua, no lixo, para dizer que panfletou. Você coloca um panfleto por carro, isso é muito raro nos meninos que panfletam. E você sai correndo, e quando o sinal abre, você volta correndo também, daí você começa tudo de novo, e você parece uma máquina, e se alguém pega o seu panfleto e amassa ele e joga na rua, você pega o panfleto, desamassa ele e panfleta no carro de trás. Cara, eu nunca vi isso. Você é uma pessoa assim, cara, diferente. E eu preciso um menino panfletador assim na minha empresa. Quanto você cobra para você panfletar? E aí, naquele momento, eu fiquei olhando para ele, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, porque eu estava lembrando do apuro que eu estava passando, eu estava lembrando do miojo que eu estava comendo uns dias atrás, e aí tudo isso veio na minha cabeça, e aí eu olhei para ele e falei, eu cobro $1 por panfleto, e virei as costas e fui embora. E aí ele deve ter ficado pensando, não, esse menino tá maluco, ele não sabe o que ele falou, mas eu sabia o que eu falava, porque eu estava nesse momento, eu estava fantasiado de menino panfletador, mas eu era um empresário rico, e eu estava com a atitude de riqueza, e eu estava com a atitude de que meu panfleto valia $1, de que eu fazia o meu trabalho o meu melhor possível, e que eu estava construindo o meu
meu futuro e que eu sabia onde eu ia chegar e ele não sabia. E toda essa história está nesse livro Mentalidade, e eu coloquei essa história no livro porque se algum dia esse cara pegar esse livro e ler e falar, cara, eu acho que eu desci um dia de um carro, chamei um menino panfletador, será que é esse cara mesmo? E se ele um dia estiver assistindo esses vídeos e ele vier falar comigo, eu vou fazer um documentário com você, porque isso precisa ficar registrado de como é que a atitude e a coragem de um menino pode dar certo no futuro. E se você ver um menino panfletador com boa atitude, desce do carro, chama esse menino e fala, olha, eu quero conhecer a tua história, eu quero que você conte a sua história para mim, eu quero que você fale comigo, porque eu acho que você tem uma boa atitude, eu tenho uma oportunidade para você, quem sabe esse menino pode ser seu futuro diamante, seu futuro empresário, presidente, ou sei lá o que a tua empresa promove. Pessoal, essa aqui é a segunda parte da minha história. Tem uma terceira parte que eu vou contar, daqui a 2 dias. Eu vou contar essa terceira parte da minha história, que explica um pouquinho de como surgiram os áudios, de como surgiu esse livro, de por que eu estou fazendo esses vídeos, de como eu inspiro as pessoas através desses conteúdos, desses treinamentos. E se você quiser me ver ao vivo, eu vou estar em quase 20 cidades, eu vou estar pertinho de você. Se você quiser me ver ao vivo, clica no link da descrição deste vídeo, do link do perfil do vídeo, que é pablopaucarnextlevel.com. Ali vai ter os ingressos para você participar da minha turnê. E se você quiser levar a tua equipe e levar mais de 10 pessoas, você digita esse número, dá um print aqui nesse comentário que eu vou postar. Você vai falar aqui com a Poliana, tá? Com a Poliana, você vai falar nesse telefone. Se você tiver mais de 10 ingressos, mais de 10 pessoas da tua equipe que querem participar, dá um print aqui, você fala com a Poliana, que ela tem os ingressos de todas as cidades, ok? Você pode participar do meu evento, se você ir no link do meu perfil aqui, pablopaucarnextlevel.com, já entra nas cidades e adquire seus ingressos, ou fala com a Poliana. Eu já estou em Manaus aqui, ó, dia 8 e 9 eu vou para Manaus, Ani Marques. Tudo bem? Eu vou estar em Manaus dia 8 e 9 de julho, eu vou estar em Belém dia 12, em São Luís dia 15 e o evento de São Paulo dia 21 e 22. Os ingressos estão quase esgotando, corre lá, corre e adquire o teu ingresso rápido e fala com a tua equipe que a gente vai estar já dia 8 e 9 em Manaus, 12 em Belém, dia 15 em São Luís e dia 21 e 22 em São Paulo. Eu volto aqui daqui a 2 dias para fazer mais uma live, a terceira parte da minha história, como eu criei o Acidez de Mentalidade e como eu criei o livro de mentalidade, porque ele surgiu como um presente para todos vocês. Eu vou estar em Recife em setembro, tudo bem? Um grande abraço a todos, seja apaixonado, viva intensamente e foca no que te faz feliz. Ani Marques, me procura no direct, Ani Marques, me procura no direct aqui que eu te explico como você consegue seus ingressos, tudo bem? Tchau, tchau.